O cidadão abre o vídeo todo contente, dá de cara com um celular e um motorzinho. Aí já pensa logo, vai começar outro vídeo chato daqueles de IoT, ensinando a controlar motor pela internet. Isso é muito chato. Mas na real, no vídeo de hoje o que eu quero mostrar é um super driver para impressora. Driver de 42 amperes, que pode rodar motores ainda maiores do que esse aqui. E esse aqui é um motor bem grande. Com precisão, e você mesmo fazendo o drive, você vai ter controle absoluto sobre ele. Então o que eu quero mostrar é como construir, como configurar e como fazer trabalhar na impressora. Ok, antes de começar a falar sobre o driver em si, eu vou fazer uma breve introdução sobre os encoders, sensores de encoder que normalmente a gente encontra em motores DC. Então nós temos aqui esse encoder de 4 pinos que é muito similar ao encoder encontrado nas fitas das impressoras. E nós temos esse encoder aqui de 5 pinos que também tem fitas, algumas impressoras usam esse encoder aqui na fita, mas esse aqui especificamente ele é para motores. Então como que você sabe se um encoder é para motor, para usar disco ou para usar fita? Nesse caso você deve entrar no datasheet do encoder, no manual do encoder, e ver o código dele. Esse aqui, o 9730, por exemplo, ele é um encoder que a resolução dele é 180 linhas por polegada. Então ele é um encoder usado, um sensor de encoder usado em fitas. O RED 9140, ele é um sensor de encoder para discos de 1000 pontos por rotação. Então aqui a gente mede os pontos por polegada e aqui a gente mede os pontos por rotação. No motor a gente mede quantos pontos, quantos pulsos o disco dá no encoder por rotação. Essa é uma maneira de saber a resolução do encoder. Então, sabendo quantos o disco normalmente marca quantos PPR ele tem. Mas caso ele não marque, aí você olha no manual do encoder, do sensor, e você vai saber a resolução dele. Aqui a gente tem a ligação básica do encoder. Nós temos então no encoder de 4 pinos, nós temos o canal B, o VCC 5 volts, o canal A e o Terra GND. Nesse outro encoder aqui a gente tem 5 pinos, canal B, que aliás está na mesma posição, os dois estão na mesma posição, ó, os 3 canais aqui, B, VCC e canal A, na mesma posição. Só que nesse daqui nós temos o canal I. O canal I normalmente não é usado em motores comuns. Isso aqui é muito especificamente usado em algumas impressoras HP. Então esse canal aqui ele pode deixar ele flutuando, não tem importância. E nós temos então o GND. A ligação entre o sensor e o microcontrolador, no caso aqui o nosso super driver, precisa ter esses encoders de pull-up que nós já temos lá no nosso projeto. Alguns motores têm 6 fios no cabo do encoder, então são 2 fios de alimentação, os 5 volts de terra, e nós temos o canal A+, o canal A-, o canal B+, e o canal B-. Na verdade o sensor é o mesmo sensor de 4 canais, mas ele tem um circuito que divide cada canal em 2. No caso aqui nós não precisamos usar o canal A, aliás, nós utilizamos o canal A e o canal B apenas, não precisamos utilizar o canal A- nem o canal B-. Isso aqui pode deixar desligado caso o seu encoder tenha essa marcação. Pode acontecer na hora que você abre o seu motor para ver o encoder, de lá na plaquinha está escrito A, B, C, D. Então nesse caso o que a gente usa é o canal A e o canal C, que vai estar escrito lá, beleza?
para controlar o motor, colocar ele na posição correta, para ter um controle total sobre o motor, nós precisamos então de um sensor de encoder, e nós precisamos usar esse algoritmo aqui, na verdade uma equação. Esse aqui, PID é uma equação. Eu já fiz um vídeo sobre o PID, então eu não vou falar muito sobre isso. Você pode ver o vídeo aí no canal, tem um vídeo que explica exatamente como funciona o PID, qual toda a história do PID. Mas eu vou fazer um pequeno resumo aqui. Então, para que o motor nosso funcione com precisão, parando no ponto certo e tendo um controle sobre a velocidade, nós precisamos do encoder para dar um feedback, do PID para fazer a equação entre o feedback e o set point. Então o nosso encoder ele nos dá um feedback. O que é o feedback? Quando a gente gira o motor, o encoder, ele emite pulsos que são contados pelo microprocessador. Então, por exemplo, você gira o motor para a direita, ele emite uma determinada sequência de pulsos, e o nosso microcontrolador percebe que ele está contando na posição positiva e faz o cálculo de quantos pulsos foi dado. Então isso aqui é um feedback que o nosso sensor de encoder passa para a equação do PID. O set point é o ponto que nós queremos chegar, vamos dizer assim. Por exemplo, você quer dar um giro no motor, seu motor vai precisar dar 3.000 pulsos. Então a placa-mãe da impressora envia 3.000 pulsos numa determinada frequência, numa determinada velocidade, e a cada pulso o PID faz a comparação entre o feedback, que é a posição atual do encoder, e o set point, onde você quer chegar. Então isso é o que a equação faz. Quando você muda o set point, você tem aqui no feedback, o seu sensor está parado na posição 0, o seu encoder está parado na posição 0. E você recebe um set point para andar 100 pontos, por exemplo. Então você tem uma diferença de 100 para 0. O seu microcontrolador, o seu algoritmo aqui, a sua equação do PID, ela calcula quanto de força você vai ter que aplicar ao motor para atingir o set point de 100 pontos. Então funciona dessa maneira. Nós temos o feedback do encoder que diz onde está, e nós temos o set point que veio da placa da impressora ou da placa do CNC, que diz aonde nós devemos chegar. E nós temos a equação do PID que calcula quanto de força deve ser aplicado ao motor para chegar nesse set point. O PID, então, ele tem 3 parâmetros. O parâmetro P, que é o parâmetro proporcional. Esse parâmetro aqui ele se refere à força que vai ser aplicada ao motor. Nós temos o I, que é o parâmetro integral. Ele calcula, durante a trajetória do ponto 0 até o ponto 100, ele calcula quanto de erro aconteceu no motor na passagem de tempo. E nós temos o parâmetro D, que é o parâmetro, que eu esqueci o nome dele, mas é um parâmetro que ele faz com que o motor diminua a potência quando estiver chegando perto do set point. Então esse aqui é o parâmetro derivativo, lembrei o nome. Então nós temos o parâmetro proporcional, integral e o derivativo. Cada um deles tem uma função. Normalmente só o parâmetro P e o parâmetro D já dá para controlar um motor. Então a gente aplica também o parâmetro I para fazer tipo refinamento, porque é para o motor parar na posição certa. Daqui a pouco eu vou mostrar o motor funcionando e vou mostrar como que você configura isso aqui. Mas se você quiser entender mais precisamente, eu sugiro que você assista um vídeo que já tem aí no canal, onde eu explico como funciona o PID. Então nós temos o feedback do encoder, a equação que controla a potência do motor e o ponto onde nós queremos chegar. Para que o motor gire, então nós precisamos ter um driver. Esse driver aqui é uma ponte H que faz com que o motor gire tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, por exemplo, lá no nosso feedback nós temos a posição 0 e no nosso set point nós temos a posição 100. Então,
a equação do PID controla quanto de força, que é o PWM aqui, deve ser aplicado ao motor e para que lado que ele deve girar. Então ele coloca aqui a força e a quantidade. No caso, nós estamos no 0 e a posição é 100. Então é uma contagem positiva que vai de 0 a 100. Ele coloca a força no PWM e aciona esse pino RPWM, que é o pino que faz o motor girar para a direita, no sentido horário. Então, quando o resultado da diferença entre o feedback e o set point é positivo, o motor gira na posição, no sentido positivo, no sentido horário. E o nosso encoder vai dizendo o tempo inteiro para a nossa equação do PID aonde que o motor está. Quando ao contrário, você está na posição 100, o feedback aqui do encoder está na posição 100 e você quer voltar para a posição 0, o set point volta para 0, então o motor gira no sentido da esquerda. Voltando a falar aqui da resolução do encoder, então você tem três maneiras na verdade de saber como ler isso aqui. Uma é vendo no disco do encoder qual que é a resolução dele, a outra é consultando o manual do sensor do encoder, e uma terceira opção é essa que eu vou mostrar aqui agora, já utilizando o nosso driver. Lembrando que a peça mais importante do nosso driver, então, é o sensor de encoder. Beleza? Para concluir essa primeira parte aqui do encoder, então eu vou compartilhar a tela do meu celular com vocês e mostrar como que funciona a conexão com o driver via Wi-Fi. Na sua rede Wi-Fi aí vai aparecer uma nova rede chamada RT Dynamics Super Driver. Você deve se conectar a essa rede. Deve então abrir o Chrome ou qualquer navegador que você use aí e digitar o IP que aparece na tela do display do Super Driver. E você vai ter acesso a essa página. Então, com o driver alimentado e o encoder conectado, nesse momento o motor deve estar desconectado. Você gira o eixo do motor até completar uma volta inteira, 360 graus. Vai aparecer na tela a resolução do seu encoder. Você faz então a contagem reversa. No meu caso aqui foi até 4000 e ele volta para 0. Depois disso, você pode continuar girando no sentido negativo e fazer de novo a contagem. Quando essa contagem estiver progredindo ou regredindo até 4000 e depois até 0, significa que o seu encoder está funcionando bem. No caso aqui, o meu encoder tem 1000 ppr física, então é por isso que ele dá 4000. Se o seu encoder tiver só 500 ppr, ele vai dar apenas 2000 pulsos. Beleza? Vamos então iniciar a configuração do PID. Essa configuração ela é importante para qualquer outro driver que você tiver aí que use motor DC. Normalmente os drivers têm pequenas chaves que você regula os parâmetros P, Y e D. No nosso caso aqui, nós fazemos uma conexão via Wi-Fi. Então, para nós é bem mais fácil fazer a configuração do driver. Nós temos uma página onde você pode iniciar o teste. Para configurar o P e D, primeiro nós zeramos todos os 3 parâmetros. Com isso, o nosso motor fica praticamente sem força. Ele continua tendo um pouco de torque, mas é bem fraquinho. Ela tem o torque porque o P e D ele fica rodando no microprocessador o tempo inteiro. Então o que nós precisamos fazer agora é aumentar a força proporcional que nós queremos. Para fazer isso, nós aumentamos o parâmetro P. O ideal é aumentar o parâmetro P aos poucos. Não aumentar demais e ir testando conforme vai aumentando. Porque o parâmetro P ele pode superaquecer o motor ou até mesmo o driver, se ele for empregado com muita força. Então nós colocamos o parâmetro P. No caso eu coloquei em 29 e já dá para perceber que o motor está um pouco travado quando você mexe na seta.
bem melhor do que no parâmetro 0. Eu vou então aumentar um pouquinho mais, aliás aumentar até bastante, para a gente ver a vibração do motor. De 29 para 46 já deve fazer uma diferença enorme. Então, ao realizar o autoteste, eu vou poder perceber claramente. O autoteste, normalmente, eu coloco numa velocidade muito baixa. E como você pode ver, o motor está com muita força. O parâmetro TP está muito alto. Precisa então reduzir o parâmetro P. Essa é a primeira vez que eu escrevo uma página HTML, então tem alguns erros aí que vocês vão precisar desculpar. Eu vou melhorar, antes de postar o drive lá no grupo, eu vou melhorar isso aí. Diminuindo o parâmetro P para, deixa eu ver, 36. E vamos testar novamente o motor. Veja que agora o motor ele não está vibrando tanto, mas aí mesmo assim você percebe que há uma vibração no motor. Só que agora eu posso ajustar essa vibração ajustando os outros parâmetros, o P, o I e o parâmetro D. Ajustando o parâmetro Y e o parâmetro D. Vai, meu filho. Ok, foi. Vamos então agora aumentar o parâmetro D. O parâmetro D ele é sempre menor que o parâmetro I. No caso aqui eu coloquei a metade de D no parâmetro D. Aliás, a metade de P no parâmetro D. O motor está girando sem muita vibração, mas você percebe que ele está com ruído meio alto. Na hora que ele para, ele fica fazendo um ruído, um barulho no motor. Então, para ajustar esse ruído, eu preciso ajustar o parâmetro I. O parâmetro I é aquele que faz o cálculo do erro, da soma do erro entre os dois parâmetros, o P e o D. Então eu vou aumentar um pouco o I para aumentar a sensibilidade da equação. Reiniciar o aplicativo, aliás, reiniciar o SuperDriver e voltar ao teste. Veja que eu deixei o parâmetro P em 36. Iniciando o autoteste. Iniciando o autoteste em baixa velocidade. O motor ainda não está trepidando, mas o ruído não está bom. Você percebe que ele tem um ruído meio alto ainda. O ideal é que o seu motor, quando estiver parado e você girar o eixo manualmente, ele faça um ruído de ajuste muito baixo. Vou aumentar a rotação para 600 RPM para a gente poder ampliar o ruído do motor. E agora já dá para ver que quando ele para, ele fica trepidando. Olhando na ponta da sela, a gente vê que ela está trepidando. Então eu tenho que diminuir os parâmetros D e I novamente. Vamos ver se isso funciona. Essa página HTML, eu prometo, eu juro que eu vou melhorar ela. Palavra de honra. Às vezes a conexão demora um pouco. Mas agora já conectou. Então eu diminuir os parâmetros D e I. Diminuir, não aumentar. Ok. Primeiro o parâmetro D. Salvou o valor. Vamos testar novamente. Testando a 600 RPM. Ainda tem vibração. Essa vibração de agora, eu preciso diminuir então o parâmetro I.
espera recarregar a página, demora pra caramba, mas vocês também esperam, que vocês estão sem fazer nada aí mesmo. E vamos lá então ajustar o parâmetro I. Caiu a página. Pronto, voltou. O parâmetro I está em 10, vou baixar para 5. Diminuir a metade. Então funciona assim, o parâmetro P é o parâmetro maior, o parâmetro D é o segundo parâmetro e o parâmetro I é intermediário. Aliás, é menor do que o D. E a gente já vê que o ruído do motor, quando ele está parado, diminuiu bastante. Checando a conexão, mais uma vez, que tinha caído. Ai, às vezes é difícil mexer nesse celular. Pronto, conectou. Voltando para a página agora do Chrome. Não carregou, tem que esperar um pouquinho para carregar. Pronto, agora carregou. E eu já posso novamente fazer o autoteste, né? Já diminuiu o parâmetro. O ruído está bom. Então agora eu vou fazer o autoteste. Checar a conexão. E fazer o autoteste. Checando mais uma vez o PID, tá dos valores que eu deixei. E fazendo o autoteste. Vou aumentar para 1000 rotações, 1000 RPM por minuto. Iniciar o teste. O teste bem mais rápido, eu estava vendo uma pequena vibração. Mas não é muito, não é uma vibração que chegue a assustar. Mesmo porque o motor aqui ele está rodando sem carga. Depois que eu colocar esse motor na máquina, que ele estiver carregando o carro, carregando o peso da correia, eu faço novamente o ajuste do pido, um ajuste mais fino. Porque quando você conecta a carga no motor, ele muda os parâmetros. Então você precisa reajustar, mas aí vai ser bem mais fácil, porque os parâmetros iniciais já estão ajustados. Então eu acho que por enquanto é isso. Se você tiver alguma dúvida, entre lá no nosso grupo no Telegram, que em breve eu vou postar lá o código desse SuperDrive e o desenho. Eu esqueci de falar, de mostrar aqui alguma coisa que eu tinha explicado antes sobre o encoder. Então aqui no caso eu estou desligando temporariamente o motor e girando o encoder, e depois quando eu reinicio, ele imediatamente volta para o ponto zero. Um dos problemas recorrentes desses drivers DC é que quando dá erro no encoder, o motor dispara e só para quando bate do outro lado da máquina. No nosso caso aqui nós temos uma correção por software desse problema. Então o que você está vendo aí é o motor com o encoder desligado e recebendo o pulso para rodar. Ele imediatamente para após 2 voltas e meia. Outra situação de erro é quando o motor tem problemas, mas o driver está alimentado. Então, se você girar o carro, mover o carro e o driver estiver alimentado, ele vai dizer que tem problema no motor, que o motor está desligado. E por fim nós temos aqui a placa do driver. Vocês podem ver que ela foi montada com módulos. Ao invés de soldar os componentes direto na placa, eu preferi usar módulos. Então nós temos um módulo para o microprocessador, o ESP32. Nós temos um módulo para o driver do motor, e um módulo para controle de energia. Então é isso aí. Isso facilita muito em caso de problema mesmo. Se queimar uma peça, você retira e coloca outra no lugar sem problemas. Valeu. Beijo de novo, Isabelle.